Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio de Destruindo o MIT, uma integral aqui bem assustadora e também bem complicada, na minha opinião, tá? Esse tipo de integral, onde temos frações que estão meio mescladas entre si, existe uma estratégia específica, ok? Que eu vou apresentar para vocês. Ela é muito comum nesse tipo de competição, mas se você nunca viu ela, sinceramente não é a primeira opção que você vai tentar fazer, ok? Vocês podem ver que eu escrevi a integral que a gente vai resolver hoje, né? Então, essa integral de 1 a 3 dessa emaranhada aqui de frações. Só que eu escrevi duas integrais aqui diferentes. Integrais com a função secante, que a gente já viu no canal. Ok? Então, secante normal e secante ao cubo. E vocês podem estar se perguntando por que carambas eu estou mostrando essas frações para vocês. Essas integrais para vocês. A ideia é que a minha maneira de solução vai haver uma mudança de variável, tá? E essa mudança de variável vai envolver essas duas integrais. E essas duas integrais, elas não são muito fáceis de calcular, ok? Então, nesse tipo de competição, os competidores, eles sabem resolver essas integrais, na verdade, eles já conhecem os resultados, tá? Porque eles treinam muito, então eles já conhecem os resultados. Aqui eu vou considerar que vocês não conhecem o resultado, ok? Como eu não conheci o resultado, e eu vou mostrar uma forma de solução. Só que se vocês querem ter alguma chance de resolver essa integral em 2 minutos, vocês têm que conhecer esses resultados, ok? Senão não vai dar certo, ok? Vamos começar com a integral de secante de θ, né? Vocês sabem que secante é 1 sobre cosseno, ok? E a gente não tem uma integral simples com 1 sobre cosseno, tá? Então a estratégia aqui é uma técnica, ok? Então não vamos nos perguntar muito, é uma técnica que funciona, que é multiplicar por 1. E esse 1 a gente vai formar de uma fração específica, tá? Então a gente vai fazer secante de θ vezes, e aqui vamos ter tangente de θ mais secante de θ sobre a mesma coisa, né? Porque a gente está fazendo sobre 1, então tangente de θ mais secante de θ dθ, ok? Aqui agora a gente vai distribuir o numerador, né? O denominador vai ficar igual, então vai ficar secante de θ tangente de θ mais secante ao quadrado de θ, tudo sobre o nosso mesmo denominador, mais secante de θ dθ, ok? E agora a ideia aqui é colocar uma mudança de variável, tá? Então a gente vai botar aqui u igual a tangente de θ mais secante de θ, ok? Então du, a integral de tangente é secante ao quadrado, né? Então vamos ter secante ao quadrado de θ, mais, e a derivada de secante, vocês podem verificar, é secante vezes tangente. Então vai ficar secante de θ vezes tangente de θ dθ. Tudo isso dθ, óbvio. E vocês veem que a gente reconhece o denominador aqui, o numerador, ok? Então vamos ter que I1 igual a integral de 1 sobre u du. Isso daqui a gente sabe que é ln de u, bom, mais c pouco importa, ln de u. Então se a gente devolver, né, vai ficar ln de tangente de θ mais secante de θ. Ok? Então essa é a nossa primeira integral. E 1 vale isso, mais c óbvio, mas pouco importa. Ln de tangente de θ mais secante de θ. Agora, para a segunda integral, a gente vai usufruir de uma fórmula que o objetivo desse vídeo não é demonstrá-la para vocês, é uma fórmula bem complicada, tá? Vocês podem tentar demonstrá-la por indução. Não prometo que seja uma indução simples, mas né, podemos demonstrá-la por indução, que é que para todo n superior ou igual a 2, a integral de secante potência n vai ficar essa fórmula aqui, ok? Então, com essa fórmula aqui, a gente vai achar I3, que seria a nossa secante ao cubo, ok? Então, vamos ter I3, que igual, então vai ficar secante de θ tangente de θ sobre 3 menos 1, então 2, mais 1 sobre 2, né, porque vai ficar 3 menos 1, 2, integral de secante de θ dθ. Ok? Então vai ficar I3, que é igual a secante de θ tangente de θ sobre
2 mais 1,5 meio de ln de secante de θ mais tangente de θ. Ok? Então temos nosso I3, temos o nosso I1, ok? Então a gente vai considerar que conhecemos esses resultados e agora a gente vai poder fazer a resolução dessa integral aqui e quando a gente encontrar I1 ou I3, a gente vai aplicar diretamente o resultado, ok? Então vamos lá para a resolução dessa integral que é bem complicada, tá? Aqui a ideia é atacar brutalmente, ok? Então a gente vai fazer que U igual a tudo isso daqui. A gente vai atacar brutalmente, vai fazer uma mudança de variável radical. Então vai ficar 1 mais, etc. A x mais, etc. Sobre x mais 1 mais, etc. Sobre x mais, etc. Ok? E aqui vocês reconhecem que aqui temos U, né? Você vê que é sempre o mesmo tipo de fração. 1 mais etc sobre x mais etc. Aqui fica 1 mais etc, x mais etc. Então aqui é a mesma coisa que dizer que u igual a 1 mais u sobre x mais u. Ok? Então aqui, essa é a ideia. Essa é a estratégia. A gente tem uma equação que vai cair em u e a gente vai resolver essa equação, né, ver quais são as soluções e depois substituir. Ok? Então isso daqui implica, né, se a gente manipular isso daqui, vai ficar que u ao quadrado mais x menos 1 u menos 1 igual a zero, ok? Eu simplesmente manipulei isso e isolei tudo para um lado, ok? Então agora temos um polinômio de segundo grau em u, tá? Quem diz polinômio de segundo grau diz fórmula de Bhaskara, então u vai ser igual a menos x menos 1, mais ou menos a raiz de delta, né? Então ficaria x menos 1 ao quadrado, mais 4, sobre 2. 2a no caso, então 2. Ok, só que aqui temos duas soluções e a gente não quer resolver duas integrais. Então vamos ver o intervalo que a gente está integrando. Então temos um segmento de 1 a 3. Né? Então temos que x pertence ao segmento de 1 a 3. Ou seja, a gente precisa que u seja positivo. Isso implica que u tem que ser positivo. E aqui eu deixo vocês verificarem, se vocês quiserem botar no gráfico. A única solução positiva aqui é com mais. Ok? Porque isso daqui é positivo, isso daqui depende do valor x, mas entre 1 e 3, então com mais vai ficar positivo. Então aqui tem que ser um mais, tá? Então a gente vai guardar só uma solução, que é a solução que temos o mais. E esse é o nosso u, ok? Então agora a gente vai substituir, então vai ficar i igual a integral de 1 a 3 do nosso u, então vai ficar menos x menos 1 mais raiz de x menos 1 ao quadrado mais 4 sobre 2 dx. Ok? Então agora a gente só usa a linearidade. Então vai ficar i igual a 1 sobre 2 é a integral de 1 a 3. Então de menos x menos 1 mais a raiz de x menos 1 ao quadrado mais 4 dx. Ok? Então já vamos resolver a primeira parte da integral, né? A gente vai botar a mudança de variável só para nos ajudar. Então vai ficar y igual a x menos 1, tá? Então dy igual a dx. Simplesmente, a gente está fazendo uma mudança de variável numa função afina. Então vai ficar i igual a 1 sobre 2 vezes a integral. Então, se 1 vale 1, então y vale 0. E aqui vale, então, 3 menos 1, 2. Então, a integral de 0 a 2 de menos y dy, né? A gente já vai separar, mais a integral de 0 a 2. Então, vai ficar raiz de y ao quadrado mais 4 dy. Ok? Então, vamos resolver a nossa primeira integral aqui. Então, vai ficar i igual a 1 sobre 2 vezes, então vai ficar menos y sobre 2, y ao quadrado sobre 2, entre 0 e 2, mais o nosso i é
S, tá? Eu vou botar S de square root, só pra gente se identificar. Então, essa daqui vai ser nosso IS, ok? A gente vai resolver ela daqui a pouco. Então, vai ficar mais IS, só pra não ficar reescrevendo. Então, vai ficar I igual a 1 sobre 2 vezes, então vai ficar menos 4 sobre 2 mais 0, ok? Então vai ficar mais IS. Então menos 4 sobre 2 é menos 2 vezes meio, né? Então vai ficar I igual a menos 1 mais 1 sobre 2 IS. Ok, temos isso por enquanto. E agora nosso objetivo é resolver IS para conseguir achar I. Ok, então vamos resolver IS, tá? Esse tipo de integral onde temos um polinômio de segundo grau sobre uma raiz, a gente tem que pensar em funções trigonométricas, ok? Então a gente quer procurar algo que vai nos ajudar com ao quadrado mais 1, tá? Então, quadrado mais 1, então a gente vai fatorizar por 4. Então, a minha opção, vocês podem fazer isso com funções hiperbólicas também, é colocar que y igual a 2 tangente de θ. Tá, vocês vão ver como isso vai simplificar a nossa vida. O 2, simplesmente porque eu quero fatorizar, porque eu quero ter um mais 1 depois, né? E a gente está sobre a raiz. Então, 2 tangente de θ. Então, dy igual a 2 secante ao quadrado de θ, dθ. E aqui, nesse momento, vocês começam a entender porque que eu mostrei as integrais no começo. Né? Porque vocês vão ver que vai ter tangente que vai aparecer, vai ter secante. Então, o negócio vai ficar meio doido. Então, vai ficar is igual. Ok, então aqui, então tangente de θ igual a 0, então θ igual a 0. E aqui tangente de θ vale 1, então θ vale π sobre 4. Essa é a função arctangente. Então vai ficar 2 secante ao quadrado de θ vezes a raiz de 4 tangente ao quadrado de θ mais 4 dθ. Ok? Então vamos ter IS que igual. Então o 2 vai sair, né? Aqui vai fatorizar por 4, então vai ficar a raiz de 4 ficar 2, então vai ter um 4 que vai sair aqui. Vezes a integral de 0 a π sobre 4. Aqui vamos ter um secante ao quadrado. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Então vai ficar a raiz de secante ao quadrado ficar secante. Então vai ficar um secante ao cubo aqui. Ok? E agora a gente sabe. Isso daqui é simplesmente IS igual a 4 vezes I3 avaliado, obviamente, né? Porque aqui a gente é dado uma primitiva. Então avaliado entre 0 e π sobre 4. Ok? Então vou reescrever o que é I3 e a gente vai avaliar os limites. Ok, aqui eu escrevi nosso I3, tá? Então lembre-se o resultado que a gente achou no começo com a nossa fórmula que provém de uma indução. Ok? E agora a gente vai avaliar os limites. É por isso que vocês têm que conhecer bem as funções trigonométricas e trigonométricas inversas. Então vai ficar IS igual. Então vamos simplificar primeiro por 4. Então vai ficar meio em fator, então vai ficar 2 secante de θ tangente de θ mais 2 ln da soma. Avaliando entre 0 e π sobre 4. Ok? Aqui eu vou ser um pouquinho rápido, porque eu vou supor que vocês já conhecem. É, mas eu convido vocês a tentarem fazer sozinhos. Tá? Então vamos avaliar em π sobre 4. Ok. Secante de π sobre 4. Então, isso daqui é o único que vou escrever. Também não vou exagerar. Então, secante de π sobre 4 igual a 1 sobre cosseno de π sobre 4. Né? Então vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Então isso daqui é a raiz de 2. Tá? Propriedades das raízes, dos expoentes, etc. Então aqui temos secante de π sobre 4. Isso é a raiz de 2. Então aqui, se minha caneta resolver voltar para nós, então vai ficar 2 raiz de 2. Tangente de π sobre 4 é 1. Ok? Então isso não tem problema. Mais 2 ln de 1 mais raiz de 2.
ok? Então até aqui tudo bem. Agora, em zero, então vamos ter menos, ok, secante de zero. Bom, aqui não pouco importa porque tangente de zero é zero, então isso daqui vai tirar tudo. E aqui, tangente de zero é zero, secante de zero. Secante de zero igual a 1 sobre cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então isso daqui é igual a 1. Então vamos ter ln de 1 mais zero, então ln de 1, e ln de 1, por definição, é zero. Então vamos ter menos zero aqui. Se minha caneta resolver voltar, então vamos, pelo amor de Deus, perdão. Vamos, depois de tomar um 10 a 0 aqui da minha caneta, vamos ter um menos zero, ok? Então aqui temos o nosso IS. Temos o nosso IS, então agora a gente volta para a integral que nos importa, que é I. Então I a gente tinha achado que era menos 1, menos 1, cadê? Menos 1 mais meio de IS. Então mais meio de IS. Ok, então I vai ser igual a menos 1 mais, então a gente vai dividir tudo por 2. Então vai ficar mais raiz de 2 mais ln de 1 mais raiz de 2. Ok? E esse é o resultado que a gente quer encontrar. Ufa, integral bem complicada, tá? Ela, mesmo você conhecendo o resultado dos secantes e do secante ao cubo, ela não é nada simples, tá? Vocês têm que ter em mente que quando vocês têm um emaranhado aqui de frações, é usar mudança de variável, usar a mudança de variável brutal, ok? E assim cair no polinômio de segundo grau, tomar cuidado no qual solução que a gente tem que pegar e aí avançar passo a passo. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido.